Oi meninas, tem uma seguidora minha que pediu para eu falar sobre gravidez tardia. Então eu estou aqui falando hoje para vocês, ok? Hoje as mulheres engravidam mais tarde, com a sociedade moderna, com o nosso ritmo de trabalho alucinante, com a independência que a mulher conquistou. Mas com isso, pode ocorrer algum problema ou não futuro, como a gravidez tardia. É isso que nós vamos ver. Esse vídeo ele é um pouco chato, porque tem vários percentuais que eu coloquei, mas eu quero falar porque é importante que vocês saibam. Para vocês terem uma ideia, em relação ao risco de aborto quando uma paciente engravida tardiamente, é em torno de 25% de risco de ter aborto entre 35 a 39 anos. 15% de chance de ter aborto entre 30 e 34 anos. Então veja bem como aumenta entre 35 a 39, passando de 15 para 25. O risco de aborto em uma paciente de 40 a 44 anos aumenta em 51%. E quando a paciente tem mais de 45 anos, o risco aumenta para 93% de chance. Por que ocorre isso, gente? Porque a qualidade do ócito, eu vou falar óvulo para ficar mais fácil para vocês, ele fica com uma qualidade ruim com o passar dos anos. Em relação à qualidade dos ócitos, mesmo que a paciente faça fertilização in vitro, a chance de ter aborto é de 36,6% em pacientes acima de 42 anos. Então, só o fato da idade já prejudica a qualidade dos óvulos dela. Ao nascimento, é em torno de 1 milhão a 2 milhões de óvulos, para vocês entenderem. Quando chega aos 50 anos, é em torno de 1.000. Ah, mas tem 1.000? Sim, mas a qualidade deles é muito ruim, tá? Só para vocês entenderem o quanto vai diminuindo, certo? O risco de gravidez ectópica em uma gravidez tardia, essa gravidez tardia que eu estou falando, já é considerada acima de 35 anos de idade, tá? Então, acima de 40 piora mais, aumenta mais o risco, tá? O risco de gravidez ectópica aumenta de 4 a 8 vezes. O que é gravidez ectópica? É a gravidez tubária, quer dizer, o feto se desenvolve, o embrião se desenvolve nas trompas. O risco de gestações múltiplas, quer dizer, da paciente engravidar e ter gêmeos, trigêmeos, é muito maior com o avanço da idade. Vocês poderiam dizer, mas como assim? Sim, porque o nosso corpo, com o envelhecimento, ele tenta compensar, tem um exame que depois eu vou falar que se chama FSH, quanto mais idade tem, mais ele vai aumentando o valor. E esse FSH, ele é produzido pela hipófise, e ele estimula os ovários a produção de hormônios e ele faz a mobilização, o recrutamento, ajuda no recrutamento desses folículos, que seriam esses folículos que seriam os oócitos, para que eles cresçam, sofram a maturação e sofram a fecundação. Então, quando tem mais idade, o FSH ele sobe tanto que ele hiperestimula estes ovários a produzir mais ócitos ali, liberar mais ócitos, porque existem vários tipos de ócitos, eles vão sofrendo maturações, como eu falei. Existe um ócito que é chamado ócito antral. Ele é o ócito que ele vai amadurecendo, o ócito chega na metade do ciclo menstrual, que é a fase da ovulação, ali da metade do ciclo, que é o pico da ovulação, onde se tiver a fecundação vai ser ali. Ele produz uma glicoproteína chamada inibina. E essa inibina, com o envelhecimento, diminui.
O que ela faz? Ela inibe o FSH. Como já tem menos folículos antrais e ele não é tão bom assim, ele já não produz essa inibina. Então essa inibina, ela é diminuída. E aí o que acontece? Não ocorre inibição do FSH. E aí, consequentemente, esse FSH estimula os ovários a liberar mais oócitos. E para liberar 1, 2, 3, e aí a paciente vai ter gravidez múltipla, quer dizer 2 ou 3, aumentando mais o risco de perda. Deu para entender mais ou menos? Existe também a possibilidade de anormalidades cromossômicas e genéticas, principalmente a trissomia, né, do 21. Então, algumas síndromes estão associadas justamente pela qualidade desse oócito que vai diminuindo. Uma coisa interessante, existem relatos que quanto maior a idade, tanto do homem como da mulher, aumenta o risco do nascimento de crianças com transtorno do espectro autista. Precisam de mais dados, mas se tem notado que tem sido mais frequente, com o avançar da idade, o nascimento de crianças com estes problemas. Malformações fetais também é mais comum com o avançar da idade, principalmente malformações cardíacas. Prematuridade. Pode ter mais risco de descolamento de placenta, tá? As pacientes que engravidam com mais idade, elas geralmente têm doenças de base, né? Então já são diabéticas, já são hipertensas, então isso piora muito o prognóstico, são obesas. A maioria das pessoas hoje não tem uma consciência que tem que ter um estilo de vida saudável, que tem que fazer exercício físico. E aí o que acontece? Já tem uma inflamação subclínica, já tem um distúrbio metabólico, e isso agrava e piora os riscos. Então o desfecho da gestação é pior. Se a paciente tem uma saúde boa, que ela não tem hipertensão, que ela tem o peso adequado, que ela não tem diabetes, não tem nenhuma doença de base, as chances são melhores, muito melhores, para ter um desfecho bom gestacional. Mesmo que a paciente não tenha nada, nenhuma doença de base, só o fato dela ter mais idade e engravidar aumenta o risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional. Quer dizer, ela não tem nada, engravidou, da metade da gestação em diante começa a aumentar a pressão, começa a aparecer a diabetes, e isso piora o prognóstico. Hoje se preconiza que a paciente que interrompa a gestação em torno de 39 semanas dessas pacientes que engravidam com mais idade, porque o risco de ter morte fetal intrauterina é maior também. Então seria como preventivo, já que ela pode não ter uma outra chance de engravidar. Então eles aconselham a interrupção com 39 semanas. Porque o risco de óbito fetal tardio, quer dizer, da criança morrer dentro do útero da mãe, em torno de 37 semanas e 41 semanas de gravidez é mais frequente, tá? A hipertensão em uma paciente acima de 40 anos aumenta em mais de 3 vezes o risco dela ter hipertensão. Só o fato dela ter mais de 40 anos, ela tem 3 vezes mais risco de ter pressão alta na gestação. O óbito materno, quer dizer, morte materna, daí isso depende das doenças de base da mãe, porque se ela tiver uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, pode ter alteração da coagulação, AVC, então, mas de qualquer forma aumenta o risco devido a essas doenças de base ou as doenças que aparecerem durante a gestação, isso vai depender, tá? O que é recomendado? A idade ideal para engravidar é em torno de 25 a 35 anos. As pacientes que querem engravidar mais tarde se orienta a congelamento dos gametas, tá? Existem várias técnicas
que podem ser feitas, então a paciente congela e usa depois para fazer fertilização. Independente se ela quer fazer fertilização mais tarde, não se aconselha acima de 50 anos fazer a fertilização, mesmo que sejam com os óvulos dela, porque os riscos de ter uma doença depois, durante a gestação, são muito grandes, então não vale a pena. Então tentar, mesmo assim, fazer a fertilização antes dos 50 anos, se os óvulos estiverem congelados, tá? Quando a paciente tem uma idade muito avançada, acima de 45 anos, até acima de 43, já se preconiza óvulos doados, então, de outras pessoas, e fazer a fertilização. Porque os óvulos, a qualidade dos óvulos já não é boa para fazer fertilização. Quando a paciente vai fazer fertilização, 40% elas têm de sucesso antes dos 35 anos, 40%. 5% entre 43 e 44 anos e 1% de chance de dar certo em pacientes acima de 44 anos. Vejam como cai, mesmo fazendo fertilização, as chances de gravidez. Se os óvulos forem doados ou congelados, aumenta as chances para 51%. Olha como aumenta. Então é vantagem congelar, fazer o congelamento. A diabetes, olha que interessante isso. A hemoglobina glicada é um marcador que reflete a média dos últimos 3 meses da glicemia de uma paciente. É como se fizesse a coleta todos os dias por 3 meses e fizesse uma média. Então esse valor da hemoglobina glicada, quando dá acima de 6,4, já é diabetes. Isso numa paciente que não está grávida, porque os valores da glicemia em uma paciente gestante são outros. Se a paciente tiver uma hemoglobina glicada acima de 6, onde a glicemia é bem abaixo deste valor, as chances de malformações fetais aumentam muito, tá? Então, quanto maior a hemoglobina glicada, maior o risco de malformações fetais. Olha que interessante. Então, a paciente, só o fato de ter uma glicemia alterada, já aumenta o risco de ter malformações cardíacas, ou a criança nascer muito grande, ter distócia na hora do parto, então quer dizer fraturas, complicações materno-fetais, tá? E a morte neonatal, quer dizer, a criança pode morrer depois que nasce. O parto prematuro, que eu falei. Sobre os exames. Quais são os exames que a mulher deve fazer para chegar a um diagnóstico? Será que eu ainda posso engravidar? Será que eu não posso engravidar? Existem 3 exames. O FSH, que eu já comentei, tá? Ele começa a aumentar com o envelhecimento. Existe o hormônio antimileriano, que ele é um hormônio que ele está presente dentro do ovário, dentro dos folículos, e uma folha aqui, ele está presente dentro dos folículos, esse é o hormônio antimileriano, e ele faz um recrutamento folicular também, então ele ajuda na mobilização ali dos folículos, ele tem uma ação local ali entre eles. Esse hormônio antimileriano, ele vai diminuindo a quantidade, tá? A produção dele, ele é uma glicoproteína, porque a qualidade dos folículos diminui, né? Fica ruim, então, consequentemente, a produção dele também é diminuída. E a contagem de folículos antrais. O que são isso? Essa contagem dos folículos é quando chega na ovulação, você faz o ultrassom e faz uma contagem, daí tem uma tabela e você vê quantos que chegaram até a ovulação. Isso é um prognóstico se tem uma chance maior ou menor de gravidez. Geralmente é feito FSH e hormônio antimileriano. Então, o que é o hormônio antimileriano? Ele serve para saber a reserva ovariana da paciente, tá? Mas assim, não há idade limite para a gravidez. A nossa saúde, ela é construída durante toda a nossa vida. Então não adianta a paciente chegar obesa
com hipertensão, diabetes e dizer, eu quero engravidar lá com os 40 anos. Não, ela tem que construir. Toda paciente que teve um histórico de vida, uma vida saudável, um estilo de vida saudável, que sempre se exercitou, que sempre comeu saudável, que não tem nenhuma doença de base, diminui drasticamente os riscos de ter complicações, mesmo aos 40, 43 anos, 45 anos. Então, gente, mulheres, exercício físico, bons hábitos alimentares e assim, controle do peso, que é fundamental, certo? Não desistam, não fiquem desestimuladas com todos os dados que eu coloquei aqui, pessimistas, mas assim, vocês têm que ter uma visão real da situação, de como que são, né, de quais são os riscos, mas não esqueçam, se a paciente se cuidar, ter um estilo de vida saudável e controle do peso, ela tem tudo para ter uma gravidez saudável sem fertilização, porque a qualidade dos óvulos são muito melhores. E outra coisa, o cigarro, gente, o fumo compromete muito a fertilidade. Eu nem vou entrar em questão do feto e tal, mas assim, já entra em menopausa precoce só o fato de fumar. E sobre endometriose, que eu falei no outro vídeo, vocês têm que conferir lá, que leva à infertilidade. Às vezes a paciente vai deixando, é 35, 37, eu não estou engravidando e não pesquisa endometriose. E as lesões da endometriose, elas podem estar nas trompas, nos ovários, na bexiga, no intestino, em várias, até no tórax, até no pulmão já tem relatos. É mais raro, mas tem. Mas não deixem de pesquisar endometriose, porque as pacientes mais velhas às vezes esperam muito, demora muito para ter o diagnóstico, aí quando tem o diagnóstico muitas vezes elas já menopausaram, aí não tem mais o que fazer. Tá bom, meninas? Se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários de alguns assuntos que vocês se interessam e obrigada por me acompanharem, de me ouvirem até agora. Fiquem com Deus.